Bom, pessoal, vocês sabem, ou quem não me conhece, que eu fundamento os meus cursos em 3 elementos de corte. 3 elementos, não vou usar a palavra elementos, mas 3 técnicas. Linha, graduação e camada. Onde o mundo usa essa linguagem, às vezes como line, graduation e layers. Essas 3 técnicas que eu comparo a 3 notas musicais compõem todos os cortes. Assim como as notas musicais podem compor muitas músicas, infindáveis músicas, baseadas no talento do artista que as usa, as técnicas de corte são a mesma coisa. Eu posso dizer que nós temos centenas e milhares de cortes, ou seja, de músicas, mas as técnicas de corte, quando tu domina, quando tu consegue compreender a figura e o comportamento dela em relação ao rosto, em relação ao crânio, tudo começa a ficar mais leve. Claro que cortar cabelo com excelência tem um caminho maior do que apenas as 3 técnicas. Isso nos nossos cursos a gente conta. Ou seja, desde a manipulação dos materiais, da tesoura pente, desde a compreensão das divisões, desde as compreensões dos ângulos, da mecha fixa, da mecha móvel, a mecha que anda, a mecha estacionária. Todos esses exercícios aplicados nas 3 técnicas de corte começam a te dar compreensão. Ou seja, o poder de antecipar, o poder de prever um corte, criá-lo e depois adaptá-lo àquele crânio, àquela cabeça, àquela pessoa, através da textura. Mas a forma compreendida começa a ficar fácil. Então eu vou mostrar aqui no meu quadro um pouquinho do meu trabalho e da compreensão que a gente precisa ter. Aqui eu tenho um dos meus moldes no meu quadro magnético. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Aí, legal. E eu quero mostrar para vocês um posicionamento. O primeiro, eu vou lidar com uma nomenclatura muito simples. Fio de cima e fio de baixo. Posso chamar de A e B, posso chamar de interior, exterior, posso chamar, enfim, de várias formas. Eu, Paulo, sempre chamo o de cima e de baixo, ok? Fio de cima, fio de baixo. Se eu entendo isso, eu começo a entender que tipo de técnica estou usando durante os meus cortes. Na relação entre o fio de cima e o fio de baixo, quando o fio de cima é maior do que o fio de baixo e o encobre totalmente, chamamos de linha. Essa relação entre o fio de cima e o fio de baixo tem que ser um mantra, ou seja, o fio de cima maior que o fio de baixo e o encobrindo totalmente, como vocês enxergam aqui em caimento natural. E agora em gráfico. Na boneca é a mesma coisa. Vamos traduzir um pouquinho para a realidade. Olha lá. Minha amiga querida. Deixa eu levantar ela aqui para vocês. Distanciar um pouquinho. Olha lá. Relação fio de cima e relação fio de baixo. Minha boneca está dividida sem a lateral, para facilitar o exercício e fixar bem da mesma forma que eu estou mostrando no quadro. Relação entre o fio de baixo e o fio de cima. Fio de cima maior do que o fio de baixo e o encobrindo totalmente, linha. Linha tem algumas características que a expressam: peso, controle, solidez, ou seja, todos os fios estão no mesmo comprimento, sem nada da textura ativada. A boneca está em linha e eu vou começar a provocar os cortes agora. Então do outro lado eu vou mostrar o quê? Vou mostrar uma variável, ao invés da linha vamos ter outro conceito, o conceito da graduação.
Se este último ponto, mais pertinho, aí, se o último ponto representa a técnica em linha, onde o de cima é maior que o de baixo e o encobre totalmente, nós vamos fazer a segunda técnica, aonde o fio de cima continua maior que o fio de baixo. Olha lá. Veja a diferença. Em relação ao crânio, nessa posição, o fio de cima é maior que o fio de baixo. Mas, quando em caimento natural, ele já não o encobre. Então, se antes tínhamos esse desenho, agora temos este. Observa que isso é uma expansão. E a figura, quando o cabelo cai em caimento natural, é esta. Sempre será esta. O que vai mudar na graduação é se ela será saindo de linha baixa, média, alta. Mas sempre esta figura. Vamos agora mudar um pouquinho, fazer outro movimento. Outra relação entre o fio de cima e o fio de baixo. Observe que esse está sempre, o fio de baixo está sempre no mesmo lugar. Nós estamos mudando a posição dos dedos durante o corte e vocês vão ver como isso impacta na figura do corte. Nós tínhamos o fio de cima maior que o de baixo e o encobrindo, linha em gráfico, igual ao fio de baixo, ou seja, agora o de cima ficou igual ao de baixo. Camadas convexas, iguais.